lá, relembrar a trajetória de Collor. Moraes, que decretou a prisão do ex-presidente. Material aqui da CNN, aqui a informação sobre a prisão, a condenação e tudo mais. Muita gente talvez nem saiba, né, quem é Fernando Collor, principalmente essa geração mais jovem. Fernando Afonso Collor de Mello nasceu em 12 de agosto de 1949, no Rio de Janeiro, ou seja, não é alagoano. A infância e juventude foram vividas também em Maceió, capital de Alagoas, e em Brasília. O pai, Arnon Afonso de Farias Mello, foi deputado federal em 1950 e governador de Alagoas entre 51 e 56, influência política desde o berço com Fernando Collor. A mãe, Leda Collor, era filha do político Lindolfo Collor, que foi deputado federal pelo Rio Grande do Sul de 1923 a 26 e de 1927 a 1930. E atuou como uma das lideranças da Revolução de 1930, ao lado do ex-presidente Getúlio Vargas, tendo organizado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Um pouco aqui da formação de Collor. Fernando Collor é economista pela Universidade Federal de Alagoas, a UFAL. Nos anos 70, foi jornalista na Gazeta de Alagoas e assumiu os negócios da família nas organizações Arnon de Mello, um conglomerado de mídia do Norte-Nordeste. Foi lançado à carreira política em 79, quando assumiu a prefeitura de Maceió, ainda aos 30 anos. 3 anos depois, foi eleito deputado federal pelo então PDS, Partido Democrático Social. Já em 86, foi eleito governador de Alagoas pelo então PMDB, hoje MDB. Ao seu lado, trazia apoiadores que iam desde dissidentes do PDS ao PCdoB, de esquerda. A campanha foi construída sob o título de Caçador de Marajás, uma vez que Collor prometia acabar com privilégios e caçar os funcionários públicos que recebiam salários superiores ao limite constitucional. Collor alçou-se como um dos políticos mais populares do Brasil à época. Não obstante, conseguiam em 89 vencer a corrida presidencial por um partido relativamente pequeno, PRN, atual Agir, que reunia dissidentes do PDS, PMDB, PDT e também PSDB. Collor, presidente da República, como eu falei agora há pouco, ele derrotou no segundo turno Luiz Inácio Lula da Silva, sendo o primeiro presidente da República eleito diretamente após o fim da ditadura militar. Lembrando que Tancredo Neves foi eleito de forma indireta, faleceu, Sarney assumiu o poder, Collor veio em seguida. Com 40 anos à época, foi o chefe do executivo mais jovem que o país teve. Em meio a um cenário de hiperinflação e fragilidade econômica herdados da ditadura e do governo de Sarney, o governo do Caçador de Marajás foi marcado pela abertura do mercado nacional às importações, né, o liberalismo aí sendo colocado em prática, pela tentativa de desinchar o Estado, cortando ministérios, postos de servidores públicos, vendendo imóveis e iniciando um projeto de desestatização e pelo drástico Plano Collor, quem não lembra, né, e quem não tem traumas desse período. Num primeiro momento, em 1990, o plano econômico idealizado pela prima Zélia Cardoso de Mello e sua equipe de economistas substituiu a moeda vigente, o cruzado novo, pelo cruzeiro, promoveu um congelamento de preços artificiais e o bloqueio por 18 meses dos depósitos financeiros, das contas correntes ou das cadernetas de poupança que excedessem 50 mil cruzados novos, movimento este que ficou conhecido como confisco da poupança. Foi o momento mais difícil, mais complicado do governo Collor, a população revoltada, com dinheiro preso, um escândalo realmente. A medida visava reduzir a quantidade de moeda em circulação e valorizar a nova moeda. Com o fracasso da proposta, a equipe econômica desenhou um plano Collor 2, que promoveu um novo congelamento de preços e a substituição das taxas overnight de investimentos. O novo plano também teve efeito limitado, outro desastre. Finalmente, o impeachment. Em 1992, Pedro Collor, irmão do presidente, denuncia em entrevista à revista Veja, uma capa histórica, um esquema de tráfico de influência e irregularidades financeiras no governo liderado por Paulo César Siqueira Cavalcante Farias.
o famoso PC Farias, ex-tesoureiro da campanha de Collor, que anos depois foi encontrado morto. O Congresso Nacional, então, instalou uma CPI parlamentar de inquérito para apurar o esquema do testa de ferro de Collor. Pedro, inclusive, depôs a essa CPI. Aos parlamentares, Heriberto França, então motorista de Collor, indicou que PC Farias era responsável por realizar depósitos para a secretária do presidente, Ana Scioli. Mais tarde, ela declararia que o ex-tesoureiro, que era o ex-tesoureiro, quem pagaria as contas da Casa da Dinda, a famosa residência de Collor. Em meio à CPI, veio à tona a compra de um Fiat Elba Weekend 1991 no nome do então presidente. O veículo teria sido adquirido com dinheiro desviado por PC Farias para José Carlos Bonfim, um funcionário fantasma. As ruas do país foram tomadas por estudantes que se vestiam de preto e cujo movimento ficaria conhecido como Caras Pintadas. O descobrimento do Fiat Elba e a pressão popular moveram o Ministério Público a denunciar Collor e o Congresso a abrir o processo de impeachment contra o então presidente. Collor foi afastado do cargo em outubro e em dezembro renunciou, buscando evitar o processo e preservar os seus direitos políticos, mas não deu certo. A tentativa foi frustrada e no dia seguinte à renúncia o impeachment foi aprovado e Collor foi condenado à perda do mandato e à inelegibilidade por 8 anos. Em 2014, porém, ele foi absolvido pelo STF da acusação de desvio de recursos públicos por falta de evidências. Anos depois, 2002, ele chegou a disputar e perdeu a corrida eleitoral pelo governo de Alagoas, mas em 2006, filiado ao PRTB, foi eleito senador e logo após a eleição migrou para o PTB. Está aqui então um resumo sobre a história política, os altos e baixos do ex-presidente Fernando Collor, reforçando, preso às 4 horas da manhã desta sexta-feira. Vamos falar mais sobre o Fiat Elba, de Fiat Elba à prisão, relembre polêmicas envolvendo